Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. E o que aconteceu? O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro. Sejam quais forem as razões para essa terrível apostasia, que lições podemos aprender com ela? Apostasia e intercessão são as ações que contrastam entre os que obedecem e os que desobedecem a Deus. Olha, seja muito bem-vindo à Bíblia ao ponto. Assim como o povo de Israel ouviu a voz de Deus no deserto, que hoje também possamos ouvir a sua voz falando ao nosso coração. Moisés, vem até mim. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão, peço-te que me risque do livro que escrevestes. Êxodo 32, verso 31 e 32. Olha só, eu estou dando uma olhada aqui, como eu falei na semana passada para vocês. As lições 11, 12 e 13, embora elas vão ser estudadas uma a cada semana, elas compõem uma temática só. Então é importante que você compreenda que ao terminar a lição de hoje com seus alunos, você não está encerrando um assunto, entendeu? O verso para memorizar diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse, presta atenção, Moisés voltou ao Senhor e disse, olha o destaque que eu estou dando aí, olha na tela, o povo cometeu grande pecado, que me risques do livro que escreveste. Presta atenção. Qual é o destaque que se faz nesse texto aqui? Você percebe que Moisés assume a figura de um substituto? Do tipo assim, se eles não forem perdoados, eu serei culpado? Olha aqui, vou ler o texto de novo. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado. Qual foi o pecado? Fez para si deuses de ouro. E aí ele faz uma intercessão. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Senão, peço-te que me risque do livro da vida que escreveste. Olha, o que Moisés está pedindo é o seguinte, me considere como perdido, assim como eles. Me risque do livro que escreveste. Essa intercessão de Moisés é algo do tipo assim, Moisés estava se colocando no lugar do povo. Moisés era uma espécie de intercessor substituto. Portanto, a ideia central da lição é, se o Senhor não estiver no centro de nossa vida, algum outro Deus preencherá esse lugar. Essa é uma frase que você pode repetir com certa frequência quando estiver revisando o tema da lição com seus alunos. Se o Senhor não estiver no centro da nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele. Palavra-chave? Intercessão. Isso está muito forte aqui, exatamente no verso para memorizar, quando Moisés faz esse apelo ao Senhor. Perdoa-lhes o pecado, senão eu estou perdido que nem eles. Esse é um aspecto muito forte que apresenta um líder que intercede por um povo que ele conhece e, a despeito do que conhece, ele ama. Por isso, o quebra-gelo pode começar assim. O que pode ser um bezerro de ouro em nossa vida? Porque o tema da lição dessa semana se desenrola exatamente naquele momento em que Moisés desce com as tábuas da lei lá do Sinai, e o povo, durante aqueles 40 dias em que Moisés esteve no monte, o povo se corrompeu, adorando imagens que eles mesmos fizeram. Então,
A minha proposta para você revisar o tema dessa semana envolve 3 palavras: a autonomia, a idolatria e a intercessão. Dentro da temática autonomia, você revisa o tema de domingo. Dentro da temática a idolatria, você incorpora as lições de segunda, terça e quarta. E finaliza com o aspecto da intercessão, trabalhando a lição de quinta-feira. Vamos lá. A autonomia. A liderança de Arão fracassou por quê? Responda. Responda com sua classe. Você está ouvindo a voz do Senhor ou a voz da maioria? Veja, a liderança que fracassa é aquela liderança que não se submete a uma liderança maior. Nesse caso, Arão era uma liderança maior em relação ao povo, mas que precisava estar submissa a uma liderança maior em relação a Deus. Então, para um líder insubmisso, um povo insubmisso. A liderança fracassada de Arão demonstrou que ele, em algum momento, deixou-se levado pela voz da maioria e não pela voz de Deus. Isso é um ponto que você pode fortalecer na abordagem da lição dessa semana com seus alunos. No que diz respeito à idolatria, 3 tópicos. A corrupção do conceito da adoração. Aí você lê Romanos 1, 22 a 27. Depois, a origem dos outros pecados. Aliás, a origem de todos os outros pecados é a egolatria, o ego, o eu. Tiago 1,14 explica isso. E a justa ira de Moisés ao quebrar as tábuas da lei, ao ver o povo corrompido. Veja, que Deus não o considerou culpado pelo ato de ter quebrado a lei, porque naquele momento, aquela manifestação real de repúdio ao pecado representava que o povo, de fato, havia quebrado a lei, havia entrado numa situação de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Quando nós pecamos, nós estamos quebrando a lei. Nós estamos dando pouca importância às orientações de Deus. O ato de Moisés em quebrar as tábuas dos 10 mandamentos era um desenho real para a nação entender que eles não deram importância às orientações de Deus. Aí vem o tema da intercessão. E aí a pergunta número 6. Essa pergunta número 6, ela faz parte da lição de quinta-feira. Por isso que é importante você ler com a sua unidade e buscar que haja uma interação na hora da resposta. Até que ponto Moisés chegou em sua oração intercessora pelos pecadores? Até que ponto Moisés chegou em sua oração intercessória pelos pecadores? Até que ponto? Qual foi o último argumento de Moisés? Está no verso para memorizar. O povo cometeu grande pecado. Veja, Moisés voltou-se ao Senhor. Isso aqui é um ato de arrependimento, voltar-se para Deus. Ele confessou o pecado. O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Terceiro ponto, ele pede perdão pelo pecado. E, finalmente, ele faz um apelo. Se tu não perdoar esse povo, também eu não sou digno do teu perdão. Risca-me do livro que escreveste. Legal, né? Esse apelo de Moisés em relação à súplica pelo povo. Termine fazendo uma rápida interação com o grupo, perguntando como o texto de 1 Pedro 2,24 revela a verdade de que Jesus é nosso substituto. Olha só, vamos dar uma olhada aqui no livro, 1 Pedro 2,24. A pergunta é, como esse texto revela a verdade de que Jesus é nosso substituto? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse é o texto que fala de substituição. Converse com a sua unidade. Semana que vem nós vamos estudar o tema Peço-te que me mostres a tua glória. Está dentro do conceito do santuário, dentro da temática das lições 10, 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Dê uma olhada nelas aí, que vai ajudar bastante você a compreender a cosmovisão da próxima lição da semana. Um grande abraço e até lá. Você também pode levar o Bíblia ao Ponto para a sua igreja, de forma presencial ou virtual. O importante é conectar a sua comunidade com a Palavra de Deus. Entre em contato pelo WhatsApp 91 986 43 5000 ou pelo Instagram Bíblia ao Ponto. E para mais informações, temos o e-mail abibliaoponto@gmail.com. Bíblia ao Ponto, conectando você com a Palavra de Deus.